Convido os irmãos para ficar em pé e vamos fazer a leitura da palavra, aquilo que vamos agora estar ministrando em nome do Senhor Jesus, o que Deus tem falado comigo. Você sabe como você vai preparar uma mensagem, primeiro Deus fala com você, isso vai trabalhando o nosso coração, nossos pensamentos, para depois nós podermos passar isso para a igreja. Abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos, capítulo 2. Nós acho que temos algumas Bíblias ali. Se você não tem Bíblia, se tiver lá, pode arrumar, emprestar aos irmãos. Eu sei que eles projetam ali, mas é importante você ter a sua Bíblia. Ela é a âncora da nossa vida, da nossa alma. A palavra de Deus, antes de nós lermos aqui, começarmos a leitura desse capítulo, o Senhor Jesus, depois que Ele tem curado um leproso, depois que Ele tem estado no monte orando durante a noite, em comunhão com o Pai, agora Ele vai chegar aqui na cidade que Ele sempre voltava, que é Cafarnaum. Alguns dias depois, o Senhor Jesus entrou outra vez em Cafarnaum. E o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e eles anunciavam-lhe a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se, por causa da multidão, descobriram o telhado da casa, aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leite até onde estava o Senhor. O Senhor Jesus, vendo eles, viu a fé, e disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali sentados alguns mestres da lei, que raciocinavam em seu íntimo: por que ele profere blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? O Senhor Jesus, conhecendo e o espírito daquilo que estava se passando nas suas memórias, nas suas mentes, e ele fala: por que vocês pensam? Por que vocês estão pensando essas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem, o Senhor Jesus, tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele se levantou, e tomando logo o leite, saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Aleluia. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na presença do Senhor. Nesse momento, Pai, estamos aqui com toda a nossa humanidade e necessidades. E precisamos ouvir o Senhor. Que os irmãos, as famílias e aqueles que estão pela internet ouçam a Deus, porque sabendo que quando o Senhor fala, o Senhor abençoa, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor liberta. Seja assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode sentar-se. O Senhor Jesus tem então estado agora nesse momento, depois de ter passado aquelas redondezas lá da Galileia, aquelas cidadezinhas, vilas e tudo mais, e fazendo sempre o bem, curando, fazendo obras extraordinárias. Agora chega em Cafarnaum na casa. E você sabe, meus irmãos, a multidão sempre vai estar atrás de milagres. E sabendo disso, chega o povo, adentra a casa, alguns estão dentro da casa, depois não dá mais espaço, ficam para fora. E o Senhor Jesus está ali ministrando, ensinando. E nesse momento, então, como diz a palavra, vem 4 homens trazendo um aleijado.
E eu quero que você, primeiro vamos pensar sobre esse homem aleijado, segundo a história. Ele não se movia, ele já tinha problemas psíquicos, já não tinha mais em si vida de poder perceber as coisas. Então era uma pessoa como se estivesse morta de fato, uma pessoa que não tinha nenhuma condição de poder falar ou buscar ajuda. E esses 4 homens, eu vou mostrar algumas coisas que Deus mostrou para mim, que esses homens tinham para fazer o que fizeram. Eu já vi algumas mensagens sobre esses 4 homens, falando sobre várias coisas, mas Deus mostrou algumas outras para mim aqui. Uma delas é o seguinte: esses homens, antes disso tudo, eles tiveram um encontro com Deus, um encontro com o Senhor Jesus. A vida deles foi transformada. Esses homens foram impactados pelo que receberam de Deus, impactados pelo que a palavra ministrou na vida deles. Então essa fé que vai mostrar esses homens é uma fé que não é só fé de acreditar, mas é uma fé de experiências profundas, uma fé de que Deus tinha tocado neles, o Senhor Jesus tinha falado com eles, o Senhor certamente manifestou isso. É a primeira coisa que eu enxergo, porque ninguém faz nada se não houver uma experiência pessoal, se não houver algo que marcou a sua vida para você entender o sofrimento do próximo. Esses homens mostram isso, e eu quero entender isso, quero ver isso aqui. Mas, meus irmãos, naturalmente que nós vamos focar nessa manhã essa questão da fé, como que a fé se manifesta, como que a fé ela pode ser algo que vai além do que você experimentou já. Quero pedir que nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, você possa ter uma experiência de fé que você nunca teve. Diga amém. Eu quero ter uma experiência de fé, como na presença do Senhor Jesus, porque na presença do Senhor Jesus, tudo é possível. Já falamos sobre isso alguns dias atrás ali. E aquela multidão sabia, aquela multidão queria chegar porque queria ser abençoado. Esses homens, eles tinham algumas coisas que nós precisamos pensar. Pensa assim, você carregar uma pessoa praticamente morta, sozinho não dá. Então, tinha quatro amigos, que olharam para esse homem, e dizer, bom, um dia nós fomos abençoados, um dia nós fomos encontrados, um dia o Senhor nos resgatou, nos deu condições de poder viver, condições de poder construir, então vamos juntos aqui. Então nós entendemos aqui mais uma coisa, esses 4 homens estão determinados e com muita fé, de que se chegar até o Senhor Jesus, eles vão levar o homem, e esse homem vai ser curado em nome do Senhor Jesus. Talvez você diga assim, graças a Deus que eu não estou num estado assim, desse tipo, desse homem. Não, meus irmãos, na verdade, todo ser humano, sem o Senhor Jesus, é uma pessoa morta, espiritualmente falando. Então, quem tem Jesus tem a vida. E esses homens, nessa decisão, e eles tinham os obstáculos a serem enfrentados, como todos nós, meus irmãos. Então a mensagem dessa manhã é: fé que supera, ou seja, acima de tudo, essa fé supera os obstáculos da vida. Nós precisamos dessa fé. O primeiro obstáculo daqueles homens, os 4, era o peso. Peso. Primeira coisa que tem que pensar, tem que calcular o peso, porque depois de um certo tempo, mesmo sendo em 4, vai ficando pesado. E aí quando eles chegam lá e vê aquela multidão, aí a multidão tem aquilo que nós temos hoje, né? As preferências dos 60 anos para cima, a preferência, os idosos. Você vai num lugar hoje, bom, tem as preferências. E a gente vai no aeroporto, você acha, bom,
como eu tenho preferência, eu vou entrar logo. Mas nada, a fila das preferências dos idosos, das mulheres grávidas, etc., é grande. E aí lá tem a fila quem sabe, né? Tinha a fila dos preferenciais lá, dos homens e das pessoas que estavam, talvez, com muitas situações também, precisando de cura e de milagre. Mas eu digo assim, isso era um obstáculo também. E você pode pensar assim com você, pois é, de vez em quando você está numa situação, está numa fila, e a preferência é dos outros. Mas a preferência também é obstáculo, nesse momento. A multidão é um obstáculo, porque a multidão agora está impedindo a esse homem chegar na presença do Senhor Jesus. Assim como a multidão, por exemplo, a voz da multidão impediu, ou quase impediu, o cego de Jericó. Se aquele cego não tivesse voz, ou seja, não tivesse realmente desejo de ter um encontro com o Senhor Jesus, a multidão ia sufocar, ele não conseguiria chegar. Então a questão é essa: quantas vezes a gente precisa pensar nos obstáculos e como é que vamos enfrentar os obstáculos da vida? Mas eles, pela experiência que eles já tinham, pelo que já tinham recebido do Senhor Jesus, nós vamos levar esse homem, porque sabemos que a hora que ele estiver na presença do Senhor Jesus, ele vai ser curado. Todas as curas possíveis vai acontecer para esse homem. E aí eles estão enfrentando. Então esse é o primeiro obstáculo que eu vejo: o peso, a multidão. E mais. E agora? Tem a multidão, como é que a gente faz para chegar na casa? Mas veja que quando há unidade, meus irmãos, quando há unidade, há cooperação. E quando há cooperação, há visão. Esses homens, os quatro devem ter pensado assim: bom, nós não conseguimos chegar até lá, não vai dar não. E assim digo também, muitas vezes, você está diante de um obstáculo, a primeira coisa que você vai dizer: olha, eu já fiz o possível, fiz o que dava, não dá mais, não vou prosseguir. Muitas vezes acontece isso conosco, não acontece? Você começa algumas coisas, faz o que pode, mas aí chega assim: olha, não dá mais, eu fiz a minha parte. Meus irmãos, esses homens não ficaram, não são. Já fizemos a nossa parte, tem a multidão, tem toda essa situação, tem o peso, como é que a gente vai fazer para chegar até lá? Tem os preferenciais, a preferência está cheia. Mas aí eu digo, quando você está nas mãos de Deus, Deus lhe esclarece, Deus dá sabedoria, discernimento de como superar esses obstáculos, em nome do Senhor Jesus. E eles fizeram o que? Foram por trás ou por um lado, não sei, mas eles conseguiram chegar na casa. Bom, agora chegamos aqui, e daí? Bom, o outro obstáculo é: como vamos subir nessa casa? Como vamos fazer? Aí aquelas ideias assim, né, por isso que eu digo assim, quando nós temos unidade, essa unidade ela é poderosa, meus irmãos. Por isso, como igreja, precisamos ter uma fé de união, fé que realmente diz assim: esses obstáculos, essas situações, em nome do Senhor Jesus, nós venceremos, porque o Senhor está conosco. Se você concorda, aplauda o Senhor Jesus, porque é Ele que é digno. Nenhum obstáculo pode impedir uma pessoa que já tem experiência com o Senhor Jesus e que já viveu isso. Eu digo aqui dia 9 de junho. Fernando. Dia 9 de junho do ano passado. Giovana e mais irmãos, o pastor apagou, tomando café e apagou. Foi embora. Mas Deus é Deus, Ele usa pessoas. Amém? Deus usa a sua vida. E ali fui apertado e voltou a respiração. Oh, glória a Deus. Estou aqui agora por graça e misericórdia do Senhor Jesus, para dizer que o Senhor é Deus. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e é aquele que pode todas as coisas, é Ele que faz e Ele que age sobre as nossas vidas. Glória ao Senhor Jesus. Então estamos aqui para isso. Já pensou se não tivesse ali, se os dois ali
E os irmãos disseram assim, não tem jeito mesmo, vamos chamar já o SAMU, porque a coisa aqui está pior, o pastor não está voltando. Não, mas insistiram. Esses homens insistiram. Ou por uma escada, não sei como é que eles fizeram, mas tem que ter escada, mas não tinha escada, não sei. Isso que eu digo para vocês, é Deus provê todas as coisas. Aí eles conseguiram subir, talvez foi de 2 lá, depois puxaram o homem, e chegam a um ponto onde eles conseguem abrir o telhado e descer o homem na frente do Senhor Jesus. Quero dizer para você, muitos da sua família, ou familiares, ou amigos, precisam ser trazidos. Porque tem muita gente, meus irmãos, que estão numa situação que não tem força psíquica, não tem força de ânimo para vir à casa de Deus. Não tem força. Porque o que fortalece a nossa vida? É a palavra de Deus, é a fé que nós temos de experiência cada dia, e é isso que nos fortalece e nos torna pessoas cheios da graça, cheios do poder de Deus, para dizer em nome do Senhor Jesus, você vai comigo e você vai ser abençoado. Amém? Amém. Sim. E esses homens fazem isso. E quando eles descem então, aquele homem na presença do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus vê nesses homens? Em primeiro lugar, o Senhor Jesus vê a fé desses homens. Interessante que o Senhor Jesus olhou e percebeu a fé daqueles homens. Por que eu digo que ele viu a fé? Porque aqueles homens têm 4 coisas que eu quero destacar aqui para nós. A fé daqueles 4 homens, ela é uma fé fundamentada no amor de Deus. A minha fé precisa estar fundamentada no amor do meu Deus, que lá no passado me tirou das trevas, me trouxe para a sua luz, que transformou a minha vida. O amor de Deus que alcançou-me lá no mato, no interior, lá numa fazenda chamada Fazenda Estrela, aonde ninguém ia, mas o Senhor foi, moveu o coração da minha mãe, e vamos para Curitiba e viemos, e aqui começou tudo, meus irmãos. É o amor de Deus que nos constrange, esse amor que você pode experimentar cada dia. E nessa manhã eu digo para você que está pela internet, o amor de Deus está derramado pela pessoa do Senhor Jesus. Então, seja a situação que você estiver vivendo, é possível ser mudado, transformados, porque o amor de Deus é sobre todos, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus não é limitado. O amor de Deus está aqui, a lembrança da cruz do Calvário, onde o Senhor Jesus levou sobre ele os seus pecados. Esses homens tinham esse amor e foram juntos. E é o amor que move, meus irmãos. Se você fizer alguma coisa e não vê o amor, como diz a palavra, é melhor que nada. Não dá nada. Pai, você que ama seus filhos. Mãe, você que ama seus filhos. Você que ama aquelas pessoas que você convive. Precisa entender que antes disso, eu preciso amar antes do que primeiro receber. Ame a pessoa, ame os irmãos, ame as famílias. Esses homens tinham um amor extraordinário. Uma outra coisa que eu vejo neles, hoje é o ABC, agora é o B, bondade. ABCD, bondade. Deus é a bondade. Quando eu olho para a palavra de Deus, meus irmãos, e vejo Davi, quando ele está orando a Deus, orando ao Senhor, falando com Deus, isso lá em Salmo 51 diz assim: Deus, tem misericórdia de mim. Isso é pós o pecado. Tem misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, Senhor. Tem misericórdia, segundo a tua grande compaixão, tua bondade. E a bondade do Senhor nos acompanha cada dia. Nós cantamos aqui, né? A bondade de Deus. Quero proclamar a bondade de Deus sempre. Então nós já temos aqui a bondade de Deus. Alguém diz assim: Deus é bom
e fazem aí uma espécie de trocadilho. Não, a bondade de Deus, ela é real, ela é verdadeira, porque é pela bondade de Deus que nós somos alcançados pelas suas misericórdias. É pela bondade de Deus que você é salvo, por causa da graça dele. Louvado seja o Senhor Jesus. Então esses homens têm essas atitudes, essa fé cheia de bondade, que não se conforma e que lutam com amor para levar a pessoa ao Senhor Jesus. Não sei você, mas todos nós aqui que estamos nessa casa de oração, certamente alguém um dia disse assim: vamos na igreja comigo? Quem que foi convidado assim? Vamos na igreja? Olha, estamos sempre convidando, porque é pelo convite, é pela paixão do Espírito Santo é que nós somos abençoados. Mas esses homens também, eles expressam uma fé de compaixão. O Senhor Jesus olhou a multidão e falou assim, que tinha compaixão daquela multidão, porque elas estavam como sem pastores, estavam perdidas, sem rumo. Então aí mostra que tudo que nós recebemos é o que podemos dar. Se recebemos o amor e cremos nesse amor, firmamos a nossa fé no amor de Deus, firmamos a nossa fé na bondade de Deus, firmamos a nossa fé na compaixão de Deus, porque compaixão, meus irmãos, eu prefiro usar Isaías 53, para você entender compaixão. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós, meus irmãos, somos dependentes dessa graça. Isso é compaixão. Esses homens tinham compaixão. Eles poderiam dizer, bom, não tem muito o que fazer mesmo. Pensa, tem uma multidão aí pela frente, a gente não consegue chegar até lá. O Senhor Jesus vai ficar aí talvez tratando essas pessoas todo dia, nós não temos condições. Poderia desanimar logo, porque todas as vezes desanimamos logo. Às vezes você está orando por uma pessoa, orando por um assunto, e daqui a pouco desanima. Você diz, não dá, essa pessoa não reage. Eu digo para você, onde escrevi isso? Nunca deixe de orar, não desanime, nunca. A oração é o nosso oxigênio, meus irmãos. Amém? Deus tem alguma coisa para você nessa manhã. Lembre-se disso. E para você também que está pela internet. Compaixão. E por fim, determinação. Então nós temos amor, bondade, tudo na fé. Compaixão e determinação. Bom, quem é a determinação aqui? Determinação foi quando o Senhor Jesus, depois da ceia, a Bíblia diz que eles cantaram um hino e o Senhor Jesus se levanta e vai de encontro à morte, por mim e por você. Glória a Deus, irmãos. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Lembra-se, essa atitude de determinação do Senhor Jesus, ele, depois de servir a ceia, a Bíblia diz que eles cantaram o hino e foi o Senhor Jesus de encontro a Jerusalém, porque lá ele sabia que ali ele ia passar pela morte por mim e por você. Então a determinação, esses homens tinham determinação, porque tem que ter determinação. E a nossa fé precisa ser uma fé determinada. Aquilo que você põe diante de Deus, você precisa não desistir, porque também vai exigir de você perseverança, vai exigir de nós fidelidade, entrega. E realmente, quando nós fazemos isso, Deus age. Amém? Amém. Quero fazer a conclusão dessa mensagem. Olhando então para a palavra do Senhor, olhando aqui para Marcos, que nós já começamos a ler. Primeira coisa que acontece quando o Senhor Jesus, aquele homem está ali, na presença do Senhor Jesus, muito bem, ele vê a fé daqueles 4 homens. E o Senhor Deus, quando você tem a sua visão, quando você tem essa visão de amor, de bondade, de compaixão e de determinação, você tem esse amor, você vai no seu coração, no seu íntimo, o Senhor Jesus vai ver, o Senhor Jesus vê a sua fé, agora mesmo, está vendo a sua fé. Se você diz eu creio, Ele está sabendo. Senhor, eu creio na cura, amém? Eu creio na renovação, eu creio na salvação, eu creio, Senhor Jesus. Então, diga comigo, eu creio. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Você sabe o que você está dizendo, por que você está dizendo eu creio.
E ali o Senhor Jesus viu a fé daqueles homens. E aí o Senhor Jesus vai tratar então o homem. E ele diz assim: filho, pensa nesse homem. De repente, fazia muito tempo que não recebia uma palavra de carinho. E a primeira palavra que ele recebe do Senhor Jesus: filho. Glória a Deus. O que significa isso, pastor? Cura. Cura. Porque esse homem era uma pessoa morta. Esse homem não tinha mais esperança. E ele recebe a primeira palavra do Senhor Jesus. Quando nós temos um encontro com Deus, você pode ter certeza que a primeira expressão que vem para você e para mim: filho, volte aos caminhos do Senhor. Filho, busque o Senhor. Filho, você que, eu falo pela internet também agora, você que de repente andou nos caminhos do Senhor, onde é que você está? Volte a Deus. Quando você é filho, Deus chama de filho o seguinte: isso é maravilhoso, porque quem é filho é porque eu pertenço, é pertencimento. Aleluia, Senhor Jesus. Você é filho, nós somos filhos, pertencemos ao Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Isso que é a primeira palavra que o Senhor fala para aquele homem: filho. E em seguida ele vai dizer o quê? Perdoados estão os teus pecados. Meus irmãos, nós entendemos isso. Por que o Senhor fala assim: perdoados estão os teus pecados? Porque primeiro precisa haver perdão dos nossos pecados. Ou é pecado porque eu não criei, pecado porque talvez eu tenho outras crenças, pecado porque eu não tenho coisa na minha vida, ou pequei mesmo, estou desviado. Pecado. O primeiro milagre da minha vida, nossas vidas, é o perdão dos pecados. Diga comigo: perdão dos pecados. Senhor, perdoa-me. Amém, amém. Sabe, quando você confessa, você vence. Quando confessamos, e a fé, falamos numa mensagem passada, a expressão de fé, a primeira coisa que acontece é quando nós confessamos. Confessamos Romanos 9, 10. Se que tua boca confessares ao Senhor e creres no seu coração, serás salvo. Essa é a primeira coisa. Então, isso aqui nós já vimos que o Senhor Jesus opera esse milagre. E aí, claro que sempre vai ter aqueles que estão dizendo assim: o que é isso? Como é que pode? Mas eu quero mostrar para você também, quando nós recebemos o Senhor Jesus, recebemos a salvação, imediatamente somos agora filhos do Deus Altíssimo. Ah, mas não éramos filhos antes, pastor? Não, todo ser humano é criatura. Filhos são aqueles que recebem a salvação em Cristo Jesus. E por fim, quando o Senhor Jesus diz: eu te digo, levanta-te. Aquele homem que nem podia se mover, levanta-se. Isso acontece conosco quando somos movidos por Deus, quando somos tocados por Deus. Ele levanta a nossa vida, levanta a nossa condição de fé, levanta a nossa condição de continuar servindo o Senhor Jesus. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aí eu digo assim: toda vez que você tem um encontro com o Senhor, você é levantado. Você não vai voltar mais do jeito que você está. Se você está crendo na presença do Espírito Santo, aquilo que Deus está falando com você, você vai levantar dessas cadeiras hoje, pelo toque do Senhor Jesus, com esperança, com força, com autoridade, em nome do Senhor Jesus. E aí a expressão daqueles que ouvem, que viram tudo isso: nunca vimos coisa tal. Nunca vimos. Que a sua vida seja um testemunho da glória de Deus. Amém? Fiquem em pé, meus irmãos, vamos orar. Antes quero orar aqui com as pessoas que estão pela internet, dizendo para você, aonde você estiver, numa cama, num carro, em casa,
aonde você estiver, o amor de Deus é para a sua vida. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse o Senhor Jesus e você vai ser salvo. Declaramos isto pela fé em nome de Jesus. Amém.